Boa noite, galera. Estamos entrando ao vivo. Estamos começando mais uma live de segunda-feira, né? Clássica de segunda-feira. Estamos aqui para falar de um assunto bem polêmico, bem interessante. Hoje sobre emagrecimento. Então, esperar o pessoal começar a entrar nessa live aí, para nós começarmos a discutir o que vai acontecer e o que é melhor. Nós fizemos uma enquete aqui hoje lá no Instagram e tem gente que tem muita dúvida ainda sobre isso. A galera tá entrando aí, tô vendo a Geise, cadê você? Saudades de você, tá sumida. Caio, Prachano, como é que você tá, meu querido? Um abraço para você também. Que legal ter você nessa live aí, passando por aí. Bruno também, parceiro, seja bem-vindo aí à nossa live. E a Cris, boa noite, como é que você tá? Tudo bem contigo? Pessoal, hoje o assunto é legal, eu vou explicar aqui de uma forma bem didática, bem rápida, e tirar algumas dúvidas que vocês têm, que surge muita dúvida. O que é melhor para emagrecer? O que eu faço para emagrecer? Será que é melhor fazer treinos aeróbios ou fazer musculação? O que vocês acham, galera? Eu queria já começar conversando com vocês e perguntando para vocês o que vocês acham, o que você acha que é melhor. Comenta aí, você que está entrando na live, você que vai participar um pouquinho dessa live, comenta aí, fala para mim, o que você acha que é melhor, o que você mais faz? Você faz mais treino aeróbio ou treino de musculação? Manda um comentário pra gente aí, pra gente ver o que vocês pensam e o que vocês acham que é mais eficaz para emagrecimento ou o que vocês mais fazem aí nos treinos de vocês. A Ana comentou ali musculação, o Bruno comentou musculação. Quem mais? Comenta aí, galera. Olha lá, mais um, ó, musculação. Isabela. Comenta aí, o que vocês acham que é mais eficaz? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Geise, minha querida, saudade. Mês que vem você está de volta. Que legal, musculação, legal. Quem mais, galera? Pô, ninguém vai de aeróbio? Ninguém vai falar aeróbio aí? A Rosilene falou, Léo, treino aeróbio queima mais calorias. Vamos ver, ó, mais um aeróbio. Tá começando a aparecer a galera que faz aeróbio aí, hein? A Cris, aeróbio. Quem mais, galera? Fala comigo aí, vamos conversar. Vamos trocar ideia. Galera, por que eu faço essas lives aqui e vou fazer essas lives toda semana para vocês? Toda segunda-feira eu vou estar aqui falando de algum assunto que é bem relevante no nosso dia a dia e no dia a dia de vocês também. Muitas pessoas perguntam para mim, falam assim, pô, mas para que você fica às vezes perdendo tempo, né, em tentar informar as pessoas, fazendo live, gravando podcast, gravando vídeo informativo? Primeira coisa, galera, porque quando você explica alguma coisa, quando você dá uma aula de alguma coisa, é onde você mais aprende. Então, eu uso esses podcasts, eu uso essas lives, os vídeos que eu gravo para estudar. Então, é uma forma que eu uso para mim mesmo memorizar e estudar tudo aquilo que eu estudo, né? E a forma de decorar é tentar passar para vocês e ensinar algumas coisas para vocês também. Então, uma das formas mais eficazes de você, de repente, decorar alguma coisa ou de você aprender alguma coisa é ensinando para alguém. Então, quando você ensina, quando você fala daquilo que você sabe, que você quer guardar na sua mente, é só você explicar para alguém, ensinar para alguém, que automaticamente você aprende mais fácil. Eu poderia muito bem estar na academia dando aula, os alunos que estão aqui sabem muito bem disso, mas é uma forma que eu uso para explicar, trazer informação e também para mim mesmo aprender. Então, por isso que eu faço esses vídeos, essas lives. Toda segunda-feira eu vou estar aqui falando de algum assunto, vou trazer alguns profissionais também para estar falando de algum assunto que eu tenho certeza que é de suma importância para vocês. Ó, vou ler aqui um comentário da Rosilene. A musculação é importante para deixar o corpo definido e para manter a massa magra. Seria isso? É bem por aí. Vou trazer um resumo bem breve para vocês e eu quero que vocês interajam também nessa live. É uma live
rápida, objetiva, mas se você tem alguma dúvida, é legal que você comente para nós aí, pode ajudar não só você, mas como alguém. Então dá para ver que a briga é bem parelha aí, né? Bastante gente fala da musculação e do aeróbio. Primeira coisa que eu quero, galera, que vocês guardem e vamos partir desse princípio é de calorias. Quando nós falamos em emagrecimento, guarda isso que eu vou falar para vocês. Nós, profissionais e as pessoas que escrevem artigos e estudos só consideram emagrecimento efetivo quando se tem perda de gordura. Então, quando você diminui o peso na balança, não quer dizer que você emagreceu. Quando você diminui o seu percentual de gordura, aí sim você tem um emagrecimento definitivo ou um emagrecimento eficaz. Então, por isso que eu volto a dizer que o peso na balança em si, ele não significa nada. O importante é quando você perde gordura. Então, quando você perde percentual de gordura, isso é emagrecimento. Então, partindo desse princípio, já queria falar para vocês, e eu quero saber se alguém sabe me explicar o que é calorias. Alguém sabe me dizer o que é caloria? Comenta aí para mim no chat. Tem alguns profissionais da área da saúde aí, hein? É obrigação saber. O que é calorias, galera? Fala para mim aí. Quando nós falamos em emagrecimento, todo mundo, queimar calorias, vou fazer isso para queimar caloria, vou fazer aeróbico para queimar caloria, vou treinar para queimar caloria. O que é caloria? Vamos partir desse princípio. Alguém sabe me dizer aí o que é caloria? Ó, o Bruno falou ali, energia. Mais alguém? O que é caloria, galera? Vamos partir desse princípio que eu quero que vocês entendam. Todo mundo fala, eu vou para academia para queimar, não sei o que queimar, não sei o que queimar. Tá, mas o que é queimar calorias? O que significa calorias? Alguém mais? Ninguém sabe me dizer, o que é caloria? Vocês vão para academia, vocês fazem treino e não sabem o que é caloria, definição de caloria? A Rose também falou ali, seria energia que adquirimos na ingestão dos alimentos. Rose, não é bem isso não, mas é por aí. Não é isso exatamente, mas é por aí. Para quem não sabe, eu sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Metabolismo e também em emagrecimento. Então, muita coisa que eu falo aqui é baseada em estudo. Ó, a Isabela, o que você ingere, a Aline, energia. Até agora não teve uma definição boa de calorias. Ninguém mais? Então, ó, presta atenção que a caloria é o princípio básico de tudo que nós vamos falar aqui. Calorias, galera, quando a gente fala em calorias, vou queimar calorias. O que é a definição de calorias? Caloria é o quanto o seu corpo aquece durante o exercício. É a quantidade de calor que o seu corpo produz. A Cris falou ali, é uma fonte de energia. Fonte de energia é os substratos energéticos, são os alimentos, como a Rose falou lá atrás. Então, calorias é o corpo que produz. Quando você começa a fazer exercício, quando você começa a praticar, pode ser uma esteira, pode ser uma musculação, você começa a queimar calorias, você começa a aumentar a temperatura do seu corpo. Então, guardem isso para a vida de vocês e para o treino de vocês. Então, calorias vem de calor, é a produção de calor que o nosso corpo produz. Então, isso é calorias. Quanto mais calor seu corpo produz, mais calorias ele vai queimar. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Vocês sabiam dessa informação? Então, partindo desse princípio de quanto mais você aquece seu corpo, mais calorias você queima.
Vou fazer mais uma pergunta importante que vocês devem saber. Qual é a média de calorias que nós queimamos durante... Ó, a Aline falou que não, a Isabela colocou um óculosinho ali. A Rose, eu não sabia e nem imaginava. Então, por aí. Eu falo assim, nós fazemos muita coisa no nosso dia a dia, a gente ouve a galera falar, faz isso, faz aquilo, mas a gente não sabe a definição clara daquilo. Então, por isso que eu estou aqui trazendo algumas informações importantes para vocês terem consciência daquilo que vocês estão fazendo ou daquilo que você ouve e assim por diante. Então, mais uma pergunta para vocês. Vocês não sabiam o que é calorias, agora vocês estão sabendo. Calorias é a quantidade de calor que o nosso corpo produz. Então, mais uma informação importantíssima para vocês. Quantas calorias geralmente nós queimamos durante o treino? E aí, a partir desse princípio, vocês entendem porque geralmente quando vocês vão no nutricionista, o cálculo da alimentação é feito em cima das calorias. Tá? Então, no treino vocês queimam calorias. Agora, onde vocês estão aí assistindo essa live, vocês estão queimando calorias. Dormindo, vocês estão queimando calorias. Resumindo, o nosso corpo queima calorias 24 horas, ele não para de queimar calorias, tá? Então, não para de queimar caloria. É claro que alguns momentos do nosso dia, como eu disse aqui no treino, por exemplo, a quantidade de calorias que você está ali treinando vai ser maior. Então, por isso que é importante treinar para queimar calorias e assim chegar no emagrecimento. Então, partindo desse princípio de calorias, ok? Quanto vocês acham que queima de calorias aí 1 hora de treino, mais ou menos? A Isabela falou, depende da intensidade do treino. Exatamente, Isabela, exatamente. A intensidade é outro fator importantíssimo que nós temos que levar em consideração. E aí nós vamos entrando já no treino aeróbio e no treino de musculação. Tudo tem a ver com a intensidade. Olha lá, então o que muda é a intensidade, exatamente. Exatamente. Vocês estão começando a entender o negócio aqui, galera. Então, quando nós falamos aqui, o que queima mais, aeróbio ou musculação? Que é mais eficaz para emagrecer? Vocês estão começando a clarear um pouquinho a mente de vocês? Então, uma das coisas importantes para isso é a intensidade. Então, por isso, quem treina lá com a gente, toda hora eu fico falando assim, aumenta mais o peso, olha, acelera essa esteira, tá muito devagar e assim por diante. Então, isso quando eu falo para aumentar o peso, para aumentar a velocidade, para quem está caminhando na esteira, correr, para quem está pedalando lá de boa, aumentar o peso e assim por diante, aumentar a intensidade da esteira. Então, quanto mais intensidade você coloca no seu exercício, mais calorias você vai queimar. Então, entendam isso, esse é um princípio muito importante. Aí eu te pergunto, ou você me pergunta, tá, mas o que é mais eficaz? Musculação ou aeróbio? A resposta está aí com vocês. Depende da intensidade, ok? Depende da intensidade. O correto, galera, falando nesse sentido do que queima mais, do que emagrece mais, é fazer as duas coisas, treino aeróbio e o treino de musculação. E eu vou explicar o porquê. Então presta atenção. Geralmente num treino médio de musculação ou de aeróbio de uma pessoa comum, a média de queimar é de 300 a 500 calorias. A média, tem gente que vai queimar muito mais e tem gente que vai queimar muito menos. A média de um treino de 1 hora contendo aeróbio e musculação é de 300 a 500 calorias. Vocês sabiam disso? Então a média, vocês praticam aí de 1 hora de exercício, é queimar isso, de 300 a 500 quilocalorias. Agora outra pergunta importante para vocês. Todo mundo às vezes pega o relógio lá, marca calorias, queimei tantas calorias nesse treino, queimei tantas calorias naquele treino, e assim por diante. Aí eu pergunto para vocês, quantas calorias equivalem a 1 quilo? Quero ver quem sabe essa. Essa eu quero ver quem sabe.
quantas calorias você precisa queimar para você perder 1 quilo? Quero ver quem vai saber essa daí. Comenta para nós aí. Repetir a pergunta, hein? Quantas calorias você precisa queimar para você perder 1 quilo? Ou quantos, né, quilos, né? Falando em quilo, em calorias. Alguém chuta aí para nós o número? A Ana colocou ali, 7.000. Alguém mais? Não vale pesquisar no Google, hein? Mais uma resposta aí. Quantas calorias é preciso queimar para você perder 1 quilo? Vai, mais uma resposta aí, chuta aí. Arroz, não sei, mas o cálculo deve considerar o peso de cada pessoa. Tem relação, tem muita relação, Rose. Porque quando nós falamos em peso, olha lá, mais uma, ó, em torno de 7.700. Mais uma, 7.000. Então vocês estão informados aí. Então, galera, para você perder 1 quilo, a média é de 7.000 a 7.500 quilocalorias que você precisa queimar. É muita coisa, né? Então, como eu falei, a média de um treino de 1 hora, a gente queima na média aí de 300 a 500 calorias. Parabéns, Ana, que acertou. Parabéns ao pessoal que acertou aí, estão informados. Isso é importante, vocês terem conhecimento. Tem que sair 10.000, pô. Então, para vocês verem, quando a gente fala em emagrecimento, não é tão simples quanto parece, né? Parece que é assim, né? Falou em emagrecimento, pá, é lindo, bonito e maravilhoso. Mas para você perder 1 quilo, você tem que queimar em torno de 7.500 quilocalorias. E como eu disse aqui, a média que nós queimamos em um treino é de 500 a 300 quilocalorias. E por isso que é importante, galera, o papel da nutrição. Então, geralmente, o nutricionista vai pegar o quê? A sua rotina diária, vai ver quanto você gasta de quilocalorias durante o seu dia, porque você está movimentando, a gente trabalha, a gente treina, e tudo isso gasta calorias. Como eu disse, até dormindo, nós queimamos calorias. Então, a todo momento, nosso corpo está queimando caloria. Então, por isso que é importante o papel da nutrição, para fazer esse cálculo para vocês e montarem um plano alimentar. Então, por isso que é muito importante. Eu não vou entrar aqui muito nesse mérito, para a gente não fugir muito do assunto. Então, vamos lá. Pensando nesse princípio aí. Então, quando nós fazemos treino aeróbio, a forma mais eficaz de você aumentar a queima calórica, como eu disse no início, aumentar a produção de calor, é aumentar a intensidade do treino aeróbio. Então, se você está caminhando na esteira, procura fazer uma corrida, fazer um treino intervalado. Tenta correr um pouquinho, caminhar um pouquinho, correr um pouquinho, caminhar um pouquinho. E aí, a galera que soa bastante, o suor é um ótimo sinalizador de calor, porque o nosso corpo, quando começa a esquentar muito, ele produz suor para resfriar novamente o nosso corpo. Então, a galera que soa muito no treino, durante o treino, é bom, é positivo. Quanto mais você soa, mais condicionado você é, pensando em calorias, produção de calor. Então, uma dica valiosa para quem gosta de fazer aeróbio. Como eu disse aqui, as duas formas são eficazes para emagrecimento. Eu não falei qual é melhor ainda, falei que as duas são eficazes para emagrecimento. O que vocês precisam fazer é aumentar a intensidade. Então, para quem gosta de fazer aeróbio, está errado? Não está errado. Agora, o que você precisa fazer é começar a aumentar essa intensidade. Não é aumentar o volume, tá? O volume é outra situação também. Eu estou falando aqui em aumentar a intensidade para você produzir mais calor. Então, quanto mais intensidade você coloca no seu exercício, mais calorias você vai queimar, mais calor seu corpo vai produzir, e assim você tem mais chance de perder peso. Então, quem gosta de fazer aeróbio e caminhada, tenta correr um pouquinho. Quem gosta de fazer bicicleta, aumenta a intensidade, pedala um pouquinho mais rápido e assim por diante. Mesma coisa no elíptico e assim vai. Uma pergunta ali, ó. Nossa, eu iria perguntar isso.
é o quanto temos que consumir de água. Como faremos esse cálculo? Tem um cálculo bem interessante para vocês aí, que aí sim entra o peso. Eu não vou falar aqui agora, mas eu vou falar para de repente para as Nutris colocarem para vocês aqui. O pessoal que está participando do nosso desafio, que está aqui no grupo do nosso desafio, as Nutris já passaram esse cálculo para eles, e aí muita gente se surpreendeu pela quantidade de água que você tem que tomar, porque é de acordo com o seu peso. Então, para a gente não fugir do raciocínio aqui, então lembra disso, quem gosta de fazer aeróbio tenta aumentar a intensidade, e a mesma coisa vale para musculação. Então, se você está fazendo musculação com peso, eu faço lá, 20 repetições, 25 repetições, isso é volume, tá? Então tenta aumentar um pouquinho a intensidade, diminui a quantidade de repetições, diminui o volume e aumenta a intensidade, que automaticamente você pode produzir mais calor e vai ser mais eficaz para o seu emagrecimento. Então, galera, resumindo até aqui, tanto aeróbio quanto musculação são eficazes para o emagrecimento. O que vai fazer a diferença é a intensidade. Então tenta colocar mais peso ou tenta correr e assim por diante. Agora, qual dos dois é mais eficaz? Esse assunto nós vamos discutir aqui para finalizar e partir para o final dessa live. Aeróbio ou musculação? Então, qual é a finalidade do treinamento aeróbio? O treinamento aeróbio, a principal finalidade é o quê? É fazer a circulação do sangue, o sangue circular pelo seu corpo, sistema linfático e assim por diante. O coração trabalhar melhor e assim por diante. Tem vários outros benefícios, mas a principal finalidade é essa. Qual é a finalidade da musculação? Músculo em ação. Você trabalhando a musculação através do processo da sobrecarga, através do processo de repetição, você pode aumentar a quantidade de músculo que você tem no seu corpo. Isso só acontece se você causar estresse na sua musculatura através da sobrecarga. Como eu disse, sobrecarga é intensidade. Então, se você, faz um leg hoje com 50 quilos, é legal que na semana que vem você aumente para 51, 52 e assim por diante. Para que esse processo da sobrecarga? Para você aumentar a quantidade de músculo que você tem no seu corpo, tá? Então, aumente a quantidade de músculo que você tem no seu corpo, porque quanto mais músculo você tem no seu corpo, e para isso nós falamos tanto da musculação, nós falamos que a musculação é um dos trabalhos mais importantes para fazer, por causa disso. Quanto mais músculo você tem no seu corpo, maior é seu gasto energético, maior é sua queima calórica, tanto no exercício, tanto fora do exercício. E aí entra metabolismo basal, entra efeito EPOC, entra metabolismo de repouso, que é a taxa metabólica basal, e assim por diante. Então, a musculação, galera, é um trabalho mais eficaz para o emagrecimento. Então, vou repetir para vocês: a musculação é o trabalho mais eficaz para o emagrecimento. Até porque, dependendo da intensidade, da forma que você faz a musculação, ela pode ser mais eficaz do que o próprio trabalho aeróbio, do que o próprio treino aeróbio. Vocês sabiam disso? A musculação também trabalha no nosso sistema cardiorrespiratório. É claro que tudo vai da intensidade. Só que o aeróbio não tem o processo da sobrecarga em si. Então é muito difícil alguém que faz só treino aeróbio conseguir uma hipertrofia. Você sabia disso? Então, o treino mais eficaz para você emagrecer é a musculação. Se você conseguir conciliar os dois, e deve conciliar os dois, fazer um treino aeróbio e a musculação, é o ideal. É o ideal, mas entre os dois, a musculação é mais eficaz. Porque dentro da musculação você consegue trabalhar a sua parte cardiorrespiratória dependendo da forma que você treina. Agora, fazendo só treino aeróbio, você não consegue ter uma hipertrofia dependendo da musculatura que você está exercendo.
Então, por isso que a musculação é o carro-chefe. Quando eu falo musculação, também serve treinamento com peso, tá? Não falando só da musculação, da academia, da máquina ali em si, não. Eu falo treinamento com peso, é você colocar o seu músculo em ação. Quando eu falo musculação, galera, não é só academia, tá? Musculação é você usar qualquer peso para você colocar o seu músculo em ação e que você consiga ter processo de sobrecarga. Então, relembrando, quanto mais músculo você tem, maior é o seu gasto energético, tanto na hora de fazer o seu treino aeróbio, quanto na hora de fazer as suas atividades do dia a dia e até dormindo, você consegue ter um emagrecimento mais eficaz. Então, por isso que a musculação é fundamental para a sua vida. Se você não está fazendo a musculação, comece agora mesmo, tá? Então, a academia é um caminho mais fácil, onde tem os aparelhos, tem os instrutores e assim por diante. Mas também pode ser feito, a gente fala do crossfit, treinamento funcional também, que tem alguns trabalhos de peso, de sobrecarga. Mas o mais fácil de você controlar essa sobrecarga com segurança é a musculação. Então, por isso que a musculação é indicada para todas as idades, desde criança, né, jovens, adulto e idoso. Então, relembrando, quanto mais músculo você tem, mais calorias você queima. Quanto mais calorias você queima, mais você emagrece. Olha lá, tem uma pergunta aqui: posso fazer o paralelo da musculação com o Pilates? Sim, pode. Você pode fazer musculação e hidroginástica, você pode fazer musculação e dança, pode fazer musculação e treinamento funcional, pode fazer musculação e yoga. Não tem perigo. Você pode fazer musculação e qualquer outra atividade. Mas eu indico assim, para quem não faz musculação ainda, faça. Então, se você gosta de pedalar, faça musculação. Se você gosta de correr, faça musculação junto. Tenta conciliar, porque entra nisso que eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui hoje só de emagrecimento, mas a musculação serve para outras, várias outras coisas, né? Produção de hormônios, tem depois osteopenia para quem já é idoso e assim por diante. Então, a musculação é o carro-chefe que você deve fazer, ainda mais se tratando em emagrecimento. Então, guarda isso, galera. Por isso que nós falamos em emagrecimento, vocês não podem perder massa magra. Se for para perder massa magra, é melhor ficar do jeito que vocês estão. Quando fala em emagrecimento, coloca na cabeça de vocês, tem que perder percentual de gordura. Porque se você perder músculo, vai ficar mais difícil de você emagrecer ainda. Então, por isso que a gente fala muito em dieta restritiva, que acaba perdendo muita massa muscular. Quando você fica sem comer proteína, por exemplo, carne, que é a base da musculatura para que você tenha, diminuiu a quantidade de carne. Como é que você vai manter sua massa magra? Então, para e pensa no que vocês estão fazendo, tudo que vocês veem acontecendo aí em volta de vocês, porque a informação é poder. Então, entre os dois, aeróbio e musculação, musculação é mais eficaz. O que eu indico? Faça as duas coisas. Você pode fazer um aeróbio de manhã, musculação à tarde, ou vice-versa, fazer musculação de manhã, aeróbio à tarde. Só tenta aumentar a intensidade. Claro que conciliado com uma boa alimentação, porque é fundamental para vocês. Então, só para a gente finalizar essa live aqui, quando eu falo em musculatura, para quem dirige, vocês já viram quanto gasta um carro 1.0 que o motor é menor? Vocês sabem quanto gasta? Ou que gasta mais, né? Um carro 1.0 ou uma carreta? Um carro 1.0 ou um carro 2.0 que o motor é maior? Eu falo em gasto de combustível. Então, essa ilustração vai tirar todas as dúvidas de vocês em relação a isso, a gasto energético e quilocalorias e musculatura. Então, quanto maior é o motor do carro, maior é o gasto de combustível. Vocês compreendem isso? Então, se pegar lá um carro de motor 1.0, um Uno, e pegar um Corolla 2.5, 3.0, Corolla gasta mais. Ou se pegar uma carreta que o motor é maior, um trator,
gasta mais, porque o motor é maior, faz mais força para trabalhar. A mesma coisa é o nosso corpo. Quanto mais músculo nós temos, quanto mais quantidade maior de musculatura, de massa magra, maior é o nosso gasto de calorias. Vocês já aprenderam que calorias é a produção de calor que vai gerar emagrecimento lá na frente. Então, lembrando, para você perder 1 quilo, você tem que queimar uma média de 7.500 quilocalorias. Então, não é brincadeira, galera. Deu para entender, galera, um pouquinho e tirar um pouquinho das dúvidas sobre treinamento aeróbio e emagrecimento? Outra coisa que vocês têm que saber, eu já falei sobre isso, treino aeróbio de baixa intensidade diminui a ação do metabolismo. Seu metabolismo fica mais lento. O metabolismo é um conjunto de reações que acontece no nosso corpo. Então, tomem muito cuidado para quem gosta de fazer sua caminhada, treino aeróbio em baixa intensidade. Então, aumenta um pouquinho a intensidade, tenta toda semana aumentar um pouquinho a intensidade. Se você faz esteira, se você faz bicicleta, elíptico, escada, enfim. E concilie com a musculação. E para você que faça musculação, aumente os pesos gradativamente e mantenha uma boa postura. Beleza, galera? Ó, um detalhe importante, um aviso importante para vocês que estão assistindo a nossa live. Tá rolando o nosso desafio de 60 dias e nós vamos abrir as inscrições na quarta-feira para quem quiser participar do nosso desafio de 30 dias. Então, a partir de quarta-feira, as inscrições já estarão abertas e dentro do desafio vocês vão aprender muita coisa. Tudo que eu estou falando aqui, nós falamos lá dentro do nosso grupo, da nossa comunidade. Então, se alguém quiser participar, pode me chamar aqui no direct ou fique atento. E toda segunda-feira nós estaremos aqui trazendo algum assunto importante para vocês, ok? Então, galera, nós paramos por aqui, senão eu fico falando aqui até amanhã, porque é muito assunto, é muita coisa para falar, mas acredito que dá para tirar um pouquinho das dúvidas de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, me mande no direct ou pergunte lá na academia também, porque é um prazer que eu tenho de trazer dicas para vocês e falar um pouquinho do que eu estudo e do que eu convivo no meu dia a dia. Beleza? Então, acompanhe nossos trabalhos. Na segunda-feira nós estaremos aqui de volta com outro assunto relevante. Vocês podem mandar sugestões aí também, porque vai ser um prazer para mim falar para vocês aí e trazer assuntos importantes aí. Beleza? Desafio tá rolando e vai começar na quarta-feira as inscrições para quem quiser participar dos 30 dias. Galera, um abraço, espero que ajude vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, só me chamar aqui no direct. Valeu, um abraço e até mais.